Bom dia, boa tarde e boa noite. Essa é a oração da noite, uma oração abençoada e Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como vocês estão nessa noite? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Anderson. Esse é um canal de bênção para a sua vida. Deus, Ele quer responder as suas orações. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te coisas grandes que não sabe. E Deus vai te anunciar hoje algo especial na sua vida. Deus, Ele sempre está disposto para ouvir o nosso clamor. Ele sempre ouve o nosso clamor. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem permissão do Senhor. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus, Ele sabe quantos grãos de areia existe no mar. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. Por isso eu estou aqui nessa noite para entregar uma mensagem da parte de Deus para você. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, digita aqui, eu creio, amém, eu recebo em nome de Jesus. Essa palavra poderosa. Você, nos dias de hoje, sabe reconhecer um ímpio, um falso mestre, um falso profeta, um falso pastor, um falso apóstolo, um falso papa, um falso padre? Não sei qual a sua religião. Você conseguiria hoje, dentro da sua religião, reconhecer um mentiroso, um falso profeta? Escreve aqui, sim, eu conseguiria. Não conseguiria. Existe um dos dons, existem muitos dons na Bíblia, mas existe um que se chama, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, é o dom de discernimento espiritual. O que esse dom faz? Esse dom consegue reconhecer quando um falso mestre está te ensinando. Esse dom eu recebi já tem muitos anos. Eu lembro direitinho uma vez que eu estava dentro de um templo, assim que eu me converti, bem novo de conversão. Eu fui numa congregaçãozinha pequena e tinha um pastor muito poderoso, até então, pregando, chamando as pessoas caindo. Ele me chamou na frente. Eu fui. E quando eu senti algo do inferno ali, foi ali que eu descobri que eu tinha o dom de discernimento. Deus me mostrou. Ele não era um homem de Deus. Mas até então, eu saí dali com a minha consciência tranquila, sabendo realmente Satanás enviou pessoas dentro da igreja. Abre sua Bíblia em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Do capítulo 1, versículo 3 em diante. Judas 1, 3 em diante. A mensagem é contra os ímpios e os falsos mestres. Amém? Você vai reconhecer um falso mestre agora, a partir de agora. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Tem alguém falando de Deus e você fala assim, hoje em dia é normal. A internet está infestada de falsos profetas, falsos mestres. Pessoas que não têm conhecimento para passar. Pessoas que são amantes de si próprios. Tem demais, tem muitos. Começa assim no verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ponto. Aqui você precisa entender isso aqui. Judas, só para
contextualizar, esse Judas aqui é irmão de Jesus Cristo, tá? Irmão de Tiago, ele é irmão de Jesus. É, irmão de Jesus Cristo. Ele é irmão de sangue, ele é filho de Maria. Só para contextualizar aqui. Tá? Não é o Judas Iscariote, não é nenhum Judas, um dos apóstolos, não. É irmão de Jesus. Lê Judas 1 que você vai entender. Então ele fala, ó, eu gostaria que você fosse mais inteligente acerca da salvação comum. O que é a salvação comum? É que Jesus morreu numa cruz, que, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho sob a lei para nos resgatar da maldição da lei e nos dar salvação. Isso é o basicão, tá? Só que ele escreveu isso aqui, que temos uma necessidade, pelos que escrevo-vos e exortavo-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé que foi nos dada, que é o basicão, que é a Bíblia, está sendo deturpada. É muito comum você ouvir hoje falar assim, ah não, porque a fé, porque é só Bíblia, você só quer Bíblia. Não existe tradição. É mentira, só existe Bíblia. Porque o que Deus deixou pra gente foi a palavra dele. Essa história que a igreja só tem Bíblia por causa da igreja é uma falácia. Os apóstolos pregavam o Antigo Testamento, depois veio Jesus nasceu no Antigo Testamento, os 4 evangelhos fazem parte do Antigo Testamento e ninguém fala isso. O Novo Testamento nasceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali nasceu a dispersação da graça, certo? Olha no verso 4. Porque se introduziam alguns que já antes estavam escritos para estes mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. O que ele está falando aqui? Ele está falando, ó, pessoal, presta bem atenção, vai vir pessoas que vai introduzir outras coisas além de Jesus. Por exemplo, a igreja adventista, ela fala que para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Ou seja, Jesus não é o suficiente. Existe Jesus, porém, tem que guardar o sábado. Atrelou a salvação a um sábado. Ó, vou ler de novo. Porque introduziram alguns que já antes estavam escritos para estes mesmos juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Está negando a Deus, negando a salvação unicamente por Jesus. Colocando o sábado, aí vem a igreja católica e coloca a tradição da igreja, um tripé, né? Tradição da igreja, os santos e a Bíblia. A Bíblia fica por último. Ou seja, você pode até acreditar em Jesus, mas você tem que acreditar em Maria, acreditar em Santa, sempre estão colocando alguém junto da salvação. Aí por outro lado temos os Testemunhos de Jeová. Eles dizem que só Jesus não é o suficiente. Você tem que ter Jesus, mas tem que estar andando em casa pregando, atrela a salvação a outras coisas. Então toda vez que você ouvir que Jesus não é o suficiente, é isso aqui que Judas está falando. Você está entendendo? Então, se alguém falar para você que Jesus não é o suficiente, corra, sai fora, porque são falsos mestres. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, assim que eu saí da cidade de Éfeso, Timóteo era o pastor de Éfeso, das igrejas de Éfeso. Quando eu falo pastor das igrejas de Éfeso, não é templo religioso, não, tá? É o pastor de pessoas. As pessoas se reúnem em casas, no ar livre, em terreno baldio, em catatumbas. Timóteo era o pastor porque ele dava direção para o povo, não para templos. Ele falou, Timóteo, assim que eu sair dessa cidade aqui, for para a próxima, o diabo já vai enviar alguém aqui para
para deturpar todas as palavras que eu falei acerca do reino de Deus. Ou seja, Paulo não falou assim que eu morrer, não. Assim que eu sair dessa cidade já vai vir outro para falar merda aqui. Para colocar a salvação de Cristo a outras coisas. É o que acontece hoje. Para os judeus tem que guardar a lei. Para o adventista tem que guardar o sábado. Para a igreja católica tem que adorar Maria. O testemunho de Jeová você tem que ficar andando em casa. Você entendeu? Nunca Jesus é o suficiente. É esses aqui que Judas, irmão de Jesus, filho de Maria, está falando. Você está entendendo esse mistério? Então, meu irmão, minha irmã, o que aprendemos hoje é que toda vez que eles colocam Jesus atrelado a outra coisa para a salvação, é o Satanás está por trás. Vocês têm que guardar isso no seu coração. Vocês precisam guardar isso no seu coração. Toda vez que a sua religião, ou a minha religião, ou alguém chegar aqui e falar que Jesus não é o suficiente, é Jesus e mais isso, é o diabo que está por trás. Você tem que correr. Tá certo? Posso orar por você? Em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor, eu oro a cada pessoa que está me ouvindo agora. A cada pessoa que está me ouvindo agora, eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, possa proteger, guardar. Que o Senhor possa enviar provisões grandemente na vida dessas pessoas. Que o Senhor possa proteger, enviar paz no coração delas, Senhor. Fortalecimento, fortalece espiritualmente essas pessoas. Precisam de Ti em nome de Jesus. Envia o espírito do discernimento. Que essa pessoa pode receber o espírito do discernimento e ver quando alguém está falando mentira, falando besteira. E o Espírito de Deus vai testificar com ela. Não, isso não é de Deus. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante da sua doutrina. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, clama a Deus e pede discernimento. Os dons espirituais está aí, é só pedir que Ele dá. Mas para você receber os dons espirituais, você tem que aceitar Jesus. Não aceitar a minha e nem a sua religião, aceitar a palavra Jesus. Jesus é a palavra viva que desceu do céu. É o pão vivo que desceu do céu. Você precisa comer da carne de Jesus e beber do sangue dele para ser participante do reino de Deus. Só tem participação no reino de Deus quem come verdadeiramente e bebe o sangue de Cristo. É literal, irmão. Você não está entendendo isso? Você tem que se mergulhar sua cabeça dentro da palavra para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, falou o seu coração, deixa o seu like, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem pessoas que estão sendo enganadas todos os dias. Tem pessoas que vivem dentro de uma religião a vida toda. A vida toda dentro de uma religião. E a vida dela é um inferno. O casamento é um inferno. Sabe o que eu estou percebendo ultimamente? Que Satanás está usando os pets, os bichos, para nos desafrontar. Você sabia que os cachorros na religião muçulmana é impuro? Não é no sentido de impuro de sujeira, não. É impuro espiritualmente. E por incrível que pareça, eu estou percebendo isso é verdade. Olha que eu tenho um cachorro e gato em casa. Eu amo meus bichinhos. Só que esses bichos ficam em cima da cama. O meu fica na minha cama, no sofá. Isso, eles trazem parasitas. E são parasitas que causam câncer, doenças de cabeça, toxoplasmose. Eu não sei nem se eu falei corretamente. Essas doenças como pelo de gato. São bichos imundos. Você pode dar banho, dar vermicida, mas são cheios de parasitas. Esses parasitas ficam no nosso corpo.
Eu já vi estudos que os demônios usam esses parasitas, são tipo um transmissor entre o diabo e eles, entre o diabo e a gente, são os parasitas. Sabe, e outra coisa, o demônio ele entra dentro dos bichos. Lembra que Jesus expulsou os demônios? Ele fala, deixa a gente entrar dentro desses porcos. Então, se você tem o seu bichinho, cuida bem, limpa direitinho, tira ele da cama, do sofá, coloca ele num local, poxa, bonito, arrumadinho, limpinho, acolchoado para ele dormir quentinho, sabe? Mas não permita que ele fique na sua cama, no seu sofá, não. Os meus ficam, eu me arrependo, hoje é difícil de tirar. Mas não permita, porque isso causa doença. Quantas pessoas estão tendo câncer hoje em dia? Quantas pessoas estão tendo Alzheimer? Quantas pessoas estão tendo diabetes, problema de coração? O diabo está nos infectando através de animais, de comida. Procura pegar tomar sol, fazer um exercício físico. Amém? Glória a Deus. Eu te ajudei? Essa mensagem falou ao seu coração? Se inscreva nesse canal, me ajude também. Eu estou te ajudando, então você me ajuda. Glória a Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.